Bom dia, meu nome é Charles, eu trabalho na Clínica Sintermix, onde eu sou sócio administrador junto com o Dr. Giovanni no setor da segurança do trabalho. Há 4 anos eu presto serviço aqui no hospital, né, se eu não me engano até 5, 2016, né, no finalzinho de 2016, eu comecei a prestar um serviço aqui no hospital, no setor de segurança do trabalho, na consultoria, onde a gente acompanha a realização dos trabalhos relacionados à atividade de segurança do trabalho. Estou aqui para participar com vocês referente à palestra, né, da CIPAT de 2021, onde nós abordamos alguns temas relacionados ao comportamento e à percepção dos riscos no ambiente de trabalho. Então, desde 2016 até agora 2021, a gente está fazendo esse acompanhamento e observando as mudanças que aconteceram nesse período. Gostaria de falar com vocês primeiramente sobre percepção de risco, onde a gente consegue identificar e caracterizar algumas situações que geraram algumas deficiências no processo de trabalho, relacionados ao comportamento, à atividade em si realizada, o próprio descritivo do ambiente de trabalho relacionado ali à atividade. Então, assim, isso tudo foi relacionado ao próprio processo, né, ao próprio procedimento de trabalho. Então, nós conseguimos identificar alguns riscos e algumas situações que geraram esses riscos, né? Algumas situações que foram caracterizadas como um risco que gerou uma dificuldade, né, para o colaborador, gerou alguma situação que atrapalhou o andamento normal do processo, né? Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre entender o que é o risco, né? Nós temos aqui dentro do hospital diferentes riscos, diferentes situações que geram riscos, desde um setor administrativo que tem uma atividade básica. Hoje a gente está vivendo uma pandemia, né, que tem uma atividade administrativa, por exemplo, onde nós temos a classificação do risco baixo, por exemplo, como simplesmente o contato que nós temos, não somente aqui dentro do hospital, mas em qualquer lugar que nós estamos vivendo relacionado à própria pandemia, né? Então, a percepção do risco do ambiente de trabalho, não somente em relação aos riscos ambientais, mas nós temos também a classificação do risco de acidente, a condição ergonômica de trabalho. Isso tudo tem que ser avaliado no próprio processo de trabalho, correto? Então, nós precisamos identificar no nosso dia a dia qual o risco que nós estamos expostos, né? Então, a gente pode estar exposto aí a um risco de queda, a um risco de escorregão, né? A um risco de batida contra. São riscos classificados como condições do ambiente de trabalho. E como que nós podemos identificar isso? Né? No nosso dia a dia, nós trabalhamos de forma simples e objetiva no nosso ambiente de trabalho. Você simplificar como liberando o seu ambiente de trabalho, tirando aquilo que não é necessário, né? Aquele processo, né, que muitas empresas falam sobre os 5S, sobre o senso de limpeza, de organização. Então, isso também é um processo que se diminui o risco. Então, para a gente entender o nosso risco no ambiente de trabalho, nós precisamos primeiro identificar o que nós temos no nosso ambiente de trabalho que está prejudicando o nosso processo de trabalho. Não somente, por exemplo, como a parte administrativa, que pode ser caracterizada com riscos simples, né? Como também um processo da parte operacional de manutenção, onde nós temos atividades que são caracterizadas como operacionais relacionadas à manutenção, por exemplo, de um banheiro, uma manutenção de uma cadeira, uma manutenção de uma mesa, uma manutenção de obra civil. Então, isso tudo relacionado a um outro tipo de risco. Nós temos também os riscos relacionados à própria operação da equipe técnica, da equipe da enfermagem, da equipe médica. Então, assim, nós temos aqui dentro do hospital uma gama de atividades diferenciadas. Nós temos o pessoal da limpeza, nós temos o pessoal da cozinha. Então, assim, nós temos várias situações que podem gerar riscos diferentes. E nós estamos vivendo um processo da pandemia, onde o primeiro risco, né, que a gente caracteriza hoje, não somente aqui dentro do hospital, mas fora daqui do ambiente de trabalho, dentro do Hospital e Maternidade São José,
que é o próprio risco biológico. Hoje então, a nossa normalidade virou a gente sair de casa com as medidas de proteção, que é o uso da máscara, que é o uso do álcool em gel. Então, assim, nós precisamos, né, nos proteger em relação ao risco hoje, que ele está caracterizado no ambiente global, né? Então, esse entendimento do que é o risco já é o primeiro passo para a gente perceber o que nós fazemos no nosso ambiente de trabalho, o que pode gerar um risco de acidente, o que pode gerar uma condição de risco de acidente, né? Então, nós precisamos também entender algumas situações do nosso ambiente de trabalho, né? Então, assim, às vezes o nosso ambiente de trabalho ele não está gerando risco, mas pode ter uma atividade terceira que pode gerar esse risco, né? Então, aqui no hospital, nós temos o pessoal que trabalha no setor da emergência, que trabalha diretamente com as situações que são geradas de acordo com os riscos que foram caracterizados. Por exemplo, eu acredito, né, que todo dia tem o pessoal da emergência do SAMU, do bombeiro, trazendo acidentados de diversos locais, diversas situações, acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, acidentes caseiros, atropelamentos, então, e por aí vai. Então, isso tudo está relacionado, né, com o entendimento dos motivos que levam aos riscos. Como que nós poderíamos caracterizar isso? Vamos trazer isso para o nosso ambiente de trabalho, né? Nós temos, por exemplo, as situações relacionadas ao processo em si do trabalho, relacionado ao trabalho executado de acordo com o processo, o procedimento que foi passado para o funcionário. Mas quando o funcionário ele não segue aquele processo, ele não segue aquela ordem de serviço, ele pode estar criando uma situação de risco, né? Então isso é muito importante para que se tenha uma visibilidade e um entendimento do que foi passado relacionado a esse processo de trabalho, né? Então, o fator principal que nós temos que entender no primeiro passo seria o quê? O entendimento entre o perigo e o risco. Vamos caracterizar uma situação simples. Por exemplo, atravessar a rua. Atravessar uma rua num ambiente normal, numa calçada, numa faixa de pedestre, tudo. Existe o perigo. Mas como que é controlado o risco, né? Como que se controla o risco? Então, quando nós vamos atravessar a rua, automaticamente o que nós temos que fazer? Nós temos que verificar a condição que a via nos oferece. Por exemplo, o semáforo ele está verde ou vermelho? Se ele estiver verde, eu não posso atravessar. Se ele estiver vermelho, ele está me condicionando a atravessar. Então, aí existe o perigo, porém o risco está controlado, né? Então, nós temos que identificar isso, o perigo e o risco do nosso ambiente de trabalho. Como que caracterizamos isso, né? Através das ordens de serviço, dos treinamentos relacionados à segurança, dos treinamentos relacionados à operação em si, os treinamentos da atividade mesmo. Então, o colaborador, quando ele entra no hospital, ele é orientado e treinado. Então, ele não é somente pela segurança do trabalho, mas pela equipe técnica que ele vai entrar naquele ambiente, naquele setor. Então, nós temos os setores da enfermagem, nós temos os setores, né, do pessoal da cozinha, nós temos os setores do pessoal da limpeza, né? Então, assim, vários setores, e todos os setores, eles têm a obrigação de estar treinando o funcionário. Por quê? De acordo com a NR1, o funcionário tem que ser treinado e orientado sobre os riscos da atividade no ambiente de trabalho dele. Sim, o hospital tem essa obrigação, mas o funcionário também tem a obrigação de seguir as normas e os procedimentos relacionados, né, a esse ambiente de trabalho que ele vai estar executando alguma atividade. Então, é muito importante que o funcionário tenha conhecimento do seu processo de trabalho. É muito importante que o funcionário perceba o risco do seu ambiente de trabalho. Se está com dúvida, pergunte ao seu colega de trabalho, pergunte ao seu coordenador, pergunte qualquer pessoa que tenha conhecimento relacionado àquele ambiente. Mas não faça nada que não tenha conhecimento, que não tenha certeza, porque isso pode gerar e criar uma situação que possa prejudicar tanto a saúde do funcionário quanto a saúde dos colegas. Isso é muito importante, gente, né? Então, a percepção do risco, quando você tem um contato, né,
com uma situação de perigo, automaticamente você já precisa perceber que esse perigo ele vai gerar um risco de acidente, ele vai gerar um risco que possa prejudicar o andamento normal daquela atividade, né? Então, em relação a essa percepção do risco e perigo, é muito importante conhecer o perigo que você está exposto para que esse risco de acidente não se conclua, né? Então, é muito importante isso. E nós temos também alguns fatores que podem proporcionar esse ambiente de trabalho caracterizado como, além de perigoso, mas com um risco mais elevado. Quais são? Por exemplo, nós temos fatores psicossociais. Ninguém está todo dia 100%. Né? Às vezes nós estamos com alguns problemas relacionados à vida pessoal, né? Às emoções, nós estamos com alguns problemas relacionados ao próprio clima de trabalho. Né? Então, assim, nós temos situações que funcionários às vezes exercem atividades em outras instituições, então já vem com aquela fadiga do trabalho também, né? Mas não aquele cansaço somente o fisiológico, mas vem com aquele cansaço mental, aquela situação relacionada, né, ao estresse, já acumulando, né, atividades e não tendo até mesmo o próprio descanso necessário. Né? Então isso é muito importante. Então esses fatores psicossociais, né, relacionados às emoções, à vida pessoal, relacionado mesmo até o clima do trabalho, influencia em situações que podem condicionar um risco, né, no ambiente de trabalho. Alguns fatores fisiológicos também que precisam ser levados em consideração, tipo a saúde do corpo. Né? O que é a saúde do corpo? Meu corpo está saudável? Né? Eu estou com algum problema de saúde? Eu faço meus exames periodicamente? Né? Então, o que eu preciso saber? O que eu preciso fazer em relação à minha saúde? Né? Então, assim, nós precisamos manter a nossa saúde em dia. Né? Então, isso é muito importante. Né? A minha alimentação está saudável? Né? Como que eu estou me portando no meu dia a dia? Né? Eu estou usando algum tipo de medicamento, eu tenho a necessidade de usar algum medicamento que é controlado, né? Eu preciso usar medicamentos diariamente? Sim, eu preciso. Então, eu estou usando esses medicamentos, né? Isso também influencia, né, no processo de percepção de risco. Né? Até mesmo alguns medicamentos eles podem proporcionar, né, algumas situações, né, alguns efeitos colaterais. Isso é muito importante, né, que seja verificado em relação a isso, né? Eu tenho um consumo de bebida, né? Eu estou ingerindo bebida alcoólica, né? Estou tendo um consumo ou uso de drogas, isso pode prejudicar o ambiente de trabalho, né? Então, assim, é muito importante que se tenha um bom senso, né? E se tenha uma percepção em relação a isso na sua saúde, né? O que me prejudica, o que vai prejudicar a minha saúde, o que eu preciso para manter minha saúde em dia. Eu preciso utilizar medicamentos relacionados à minha saúde, eu posso evitar o consumo de X ou Y. Então, isso tudo está relacionado também à percepção do risco no ambiente de trabalho. Por quê? Se um funcionário ele chega aqui, né, com algum tipo de situação que a saúde dele não esteja 100%, ele pode prejudicar o funcionamento do trabalho e o processo de trabalho em relação ao dia a dia da atividade laborativa dele e dos seus colegas. Né? Isso é muito importante. Fatores cognitivos, né? Conhecer os perigos dos riscos e as tarefas. Né? Então, assim, o brasileiro ele tem aquela fama, né, de fazer as coisas acontecerem sem pensar no processo, né? Então, assim, é o famoso recurso técnico, né? Que todo mundo chama aí de gambiarra, né? Às vezes, os funcionários, às vezes, vão fazer alguma coisa pulando aquele processo de trabalho, né? Vamos fazer isso aqui rápido, né? Trabalhar dessa forma. Não vamos seguir esse procedimento, né? Vamos fazer aqui um recurso técnico, né? Que é a famosa gambiarra que eu havia citado ali, só para a gente trabalhar dessa forma mais rápido, né? E não funciona. Né? Às vezes vai funcionar momentaneamente, mas lá na frente vai ter algum problema, vai gerar alguma situação. Isso é muito importante que seja verificado dessa forma. Né? Então, quais são
uma situação que a gente precisa identificar também, quais são os inimigos da minha rotina de trabalho. O que nós temos na rotina de trabalho que pode prejudicar o andamento funcional do trabalho. Como que seria? Eu tenho ali, achar que a rotina é sempre igual, né? Aquele famoso trabalho automático, né? Igual, por exemplo, conduzir um veículo, né? Nós não conduzimos um veículo pensando, agora eu vou passar marcha, agora eu vou parar, pisar no freio. Não, isso é automático, né? E no trabalho também, a rotina ela acaba virando uma rotina automática. Isso é muito importante que se tenha consciência, porque cada processo de trabalho, cada situação de trabalho ali, mesmo que você realize de forma automática, você tem que realizar com segurança. Você tem que promover essa atividade de forma segura, né? Então isso a gente chama de comportamento seguro, é você se comportar de forma segura no ambiente de trabalho. Como que nós podemos nos comportar de forma segura no ambiente de trabalho? Seguindo os procedimentos. Se existe alguma falha no procedimento, nós identificamos essa falha, nós temos obrigação de comunicar. Então, só vai funcionar a partir do momento que o executante comunica a falha que existe. Se não tem falha no processo de trabalho, então o processo de trabalho ele tem que sair redondo, ele tem que sair certinho, correto? Então nós sabemos que no dia a dia podem acontecer situações que que podem gerar falhas atrapalhando a rotina do trabalho. Nós sabemos isso. Mas como que nós vamos nos comportar em relação a isso? Qual que é o nosso comportamento com essa mudança que possa acontecer? Nós temos que comunicar, nós temos que verificar. Então, todo dia é uma situação. Cada dia pode parecer uma situação nova que precisa ser avaliada e dimensionada de uma forma que isso está atrapalhando o nosso processo de trabalho, isso aqui precisa ser ajeitado, isso aqui precisa ser revisto, né? Então isso tudo está sim dentro do comportamento e do processo de trabalho, comportamento seguro, né? Achar que nunca vai acontecer comigo, né? Esse é um grande problema, né? Lembra do exemplo que eu falei sobre atravessar a rua, né? Então se a gente atravessa a rua com o semáforo na condição vermelha, nós estamos realizando um comportamento seguro. Se eu atravesso a rua com o semáforo na condição verde, eu estou assumindo o risco. Falo assim, não vai acontecer comigo, eu vou atravessar correndo. Aí o que pode acontecer é passar um veículo na velocidade, porque ele está na condição dele de transitar e ele pode atropelar. Então isso tudo está relacionado ao achar que nunca vai acontecer comigo. Né? Então, e nós temos aquelas situações que às vezes o funcionário trabalha no ambiente há 15, 20 anos, há 10 anos, 5 anos, o que seja, né? Ele já tem aquela rotina e ele vai falar, eu estou aqui há tantos anos, isso nunca aconteceu comigo, não vai acontecer. Uma hora acontece, né? Então, essas situações elas são necessárias verificações. A pessoa tem que ter um entendimento que pode acontecer sim. O que nunca aconteceu vai chegar um momento que pode acontecer, né? Outra coisa também é apostar em possibilidades, né? Quem sabe isso pode acontecer, mas não vai acontecer. Não é dessa forma. Lembra que eu falei? Percepção do risco ela está relacionada à condição do comportamento seguro relacionado ao ambiente de trabalho e ao processo de trabalho. Ou seja, quando o funcionário ele entra na instituição, ele é treinado na sua ordem de serviço. Então, a sua ordem de serviço, a sua programação de trabalho ali, ela tem que ser seguida a linha para que evite processos que não ocorram. Nós temos algumas situações que distraem o funcionário no dia a dia, né? Então, outra coisa é trabalhar com pressa. Às vezes o funcionário ele trabalha com pressa para, às vezes, ficar um tempo mais folgado. Às vezes o funcionário trabalha com pressa, né? Porque fala assim, eu acumulei serviço, eu preciso acertar isso, né? Às vezes o acúmulo de serviço, ou às vezes trabalhar com pressa, né? Por gostar também de acelerar as coisas. Então tudo tem seu tempo, tudo tem seu processo de trabalho, tudo tem que ser seguido da forma que deve ser seguido, né? Então nós temos os coordenadores, né? Que têm a obrigação de acompanhar e coordenar. Então os coordenadores têm essa atividade em si, né? Essa responsabilidade da sua equipe técnica. Então, tanto os coordenadores quanto os coordenados precisam estar em sintonia. Quando estão em sintonia, sim, o processo tende a não ter problema. Mas quando tem uma falha nessa sintonia do processo de trabalho, coordenação, coordenados,
processo tende a criar alguma situação que pode gerar um problema, pode gerar um acidente, pode gerar um transtorno, pode gerar qualquer coisa relacionada, né, ao processo de trabalho não sendo seguro, né? Então, outra coisa que é muito importante se verificar são os ambientes desorganizados, né? O que é um ambiente desorganizado? O próprio colaborador, ele sabe quando as coisas não estão certas no seu ambiente de trabalho. Ele tem esse senso de percepção. Ele precisa identificar, né, se aquilo que ele está fazendo realmente tá legal. Ele pode melhorar e sempre, todo ambiente de trabalho pode ser melhorado. E muitas vezes a melhoria, ela não vem do coordenador, ela não vem da administração, ela não vem da direção. Ela vem do próprio coordenado, ela vem do próprio colaborador. O próprio nome já fala, colaborar. O funcionário precisa colaborar com o seu ambiente de trabalho. E colaborar com o quê? Com a sua saúde, colaborar também com o desenvolvimento da sua atividade em si, né? Precisar também identificar uma análise prévia do trabalho, né? Por exemplo, nós trabalhamos num hospital onde a cada segundo pode chegar situações de emergência. Por exemplo, acontece um acidente em grande escala, vai chegar muito acidentado, muita gente para ser atendida, né? Como que a equipe está preparada para esse atendimento, né? Então ela precisa ter análise de trabalho. Olha, eu tenho o efetivo tal, dá para me atender tantas pessoas, né? Por exemplo. Então, isso é ter uma consciência do trabalho programado, né? Então, assim, não é o vamos ver. Não, nós temos que ver, não é o vamos ver. Isso é muito importante. Nós temos que ver como está sendo realizado o trabalho, né? Desconhecer procedimentos e instruções de trabalho. Tudo que eu falei lá atrás. Então, quando o funcionário não conhece as instruções de trabalho, ele não conhece o procedimento de trabalho, a tendência é o quê? É que se ocorra falhas. E essas falhas estão relacionadas à percepção do risco e ao comportamento seguro. Então, isso tudo tende a haver sim, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, né? Prestar atenção nos pequenos detalhes, nas situações que podem ocorrer, né? Então, essa palestra da CIPAT, né, ela é condicionada juntamente com a CIPA, né, que nós temos a responsabilidade do pessoal da CIPA de estar também trabalhando junto com os colaboradores, identificando qualquer falha e passando para o pessoal da segurança do trabalho e passando até mesmo para a própria direção, né? O próprio funcionário, o próprio colaborador é o responsável por transmitir as situações que não estão legais no ambiente de trabalho, o que pode ser melhorado. E muitas coisas, como eu havia dito agora há pouco, né, está relacionado ao próprio processo de trabalho que o colaborador está executando. E muitas vezes pode ser resolvido ali mesmo, né? Não precisa chegar numa esfera maior para que se tenha resolução, né? Então, o comportamento do colaborador é muito importante. Aquela famosa frase, vestir a camisa. Mas não é vestir a camisa e sair com a camisa. É vestir a camisa e usar a camisa. É usar o que você pode fazer de melhor no seu ambiente de trabalho para que se reduza as condições de risco, para que seu comportamento seja seguro, o comportamento no ambiente de trabalho seja seguro, não somente o seu, mas os seus colegas de trabalho e as pessoas que podem transitar ali naquele ambiente de trabalho. Então isso é muito importante, né? O risco na rotina de trabalho, né? A rotina de trabalho, né, ela causa um risco escondido, né? Aquele risco que está atrás ali do nosso ambiente de trabalho que a gente às vezes nem dá importância, né? Então nós precisamos ficar atentos para evitar que ocorra riscos, tanto na parte da enfermagem, quanto na parte da limpeza, quanto na parte da manutenção, quanto na parte administrativa. Todo mundo é importante, é um processo. Então aqui não existe melhor nem pior, existe uma equipe de trabalho que leva a camisa, né, e o escudo do hospital, né? Então assim, não tem nem A nem B, existe a equipe. Então é a mesma coisa do nosso corpo, não adianta. Quando você está com uma parte do seu corpo com um dano, igual por exemplo, eu estou aqui com o meu braço quebrado, então o meu corpo não está 100%. Né? Isso, da mesma forma que nós temos aí as situações relacionadas à instituição. Quando uma parte não está 100%, né, a instituição não vai estar 100%.
né? Então nós precisamos sim buscar melhoria contínua, buscar excelência através de quê? Do nosso procedimento de trabalho, do nosso comportamento de trabalho, da nossa percepção do risco do ambiente de trabalho. Nossa, mas isso é muita coisa para um tema muito simples, mas não é. O tema não é simples. O tema é muito importante e as pessoas não dão a importância que é devida para esse tema. Perceber o risco do ambiente de trabalho, né? Então, assim, eu poderia citar os riscos de cada setor aqui, mas isso está relacionado com o seu procedimento de trabalho, está relacionado com a sua ordem de serviço. Então nós temos as meninas da segurança que estão aí dia a dia transitando dentro do hospital para esclarecer qualquer dúvida, para esclarecer qualquer situação relacionada a qualquer risco de acidente ou risco de atividade. Mas a responsabilidade é de cada colaborador, é de cada funcionário de ter entendimento do seu trabalho e o risco da atividade desse trabalho. E não somente para ele, para o ambiente em si, para o ambiente num todo, né? Nós temos situações também, né, que as atitudes do funcionário relacionadas à autoconfiança, né? Isso é importante ser dito, porque às vezes o funcionário ele é muito autoconfiante e ele não escuta, e ele não entende, né, às vezes o processo que ele está inserido. E muitas vezes ele passa por fora daquele processo. Então essa autoconfiança ela tem que ser revista. O funcionário ele tem que ser confiante, sim, mas ele tem que seguir normas e procedimentos, né? Outra situação é uso inadequado de ferramentas de trabalho. Quando eu falo ferramentas de trabalho, o pessoal às vezes pensa que está relacionado à manutenção, mas ferramentas de trabalho é tudo, é uma própria caneta para o pessoal administrativo, né? É uma panela lá no pessoal da cozinha, né? Do próprio pessoal da manutenção, é uma chave de fenda, né? O próprio pessoal da enfermagem são todos os aparatos relacionados, né? Ali, por exemplo, as seringas, né? Aos materiais perfuro-cortantes que o pessoal, né, manuseia ali. Isso é muito importante. Então, assim, é o entendimento e saber utilizar essas ferramentas e esses materiais de trabalho, que é muito importante para que se evite, né, condições que geram riscos de acidentes. Então, é muito importante que o funcionário tenha um entendimento relacionado ao processo que ele está inserido, aos riscos que ele está inserido no ambiente de trabalho, né? Algumas orientações que nós podemos seguir como base nesse processo, né? Por exemplo, todos os dias ao chegar no ambiente de trabalho, verifique o seu setor, verifique o que tem de novo nesse ambiente de trabalho, se existe alguma coisa nova. Então você dá uma olhada ao seu redor, você vai dar uma olhada onde você está entrando, onde você está, no ambiente que você está. Isso é muito importante. Tem algo diferente? Né? O processo teve alguma mudança? Né? Teve alguma situação que está gerando hoje um risco diferente? Né? Pode ter até mesmo relacionado a terceiros, pode ter relacionados a outras situações que não são executadas por vocês, mas podem estar sendo executadas por pessoas que estão momentaneamente realizando alguma atividade. Por exemplo, uma manutenção externa, né? Uma manutenção de ar-condicionado, uma manutenção de elétrica, uma manutenção hidráulica. Isso tudo pode estar gerando um risco relacionado a uma atividade terceira, né? Algum objeto fora do lugar ou algo diferente, isso também é importante, né? Os objetos do nosso ambiente de trabalho, eles estão no mesmo lugar ali, né? É o que eu falei lá atrás, a organização, o senso de organização do ambiente de trabalho. Nós precisamos organizar e manter aquele ambiente de trabalho, né, com a forma que nos transmita e nos promova a segurança, né? O posicionamento dos objetos em ambiente seguro, né, condicionados em ambiente seguro. Por exemplo, nós vamos no setor da manutenção, lá temos várias ferramentas, né, elas têm que estar condicionadas em ambiente seguro para que não promovam acidente. O almoxarifado, tudo tem que estar organizado, né, o pessoal da farmácia, tudo tem que estar no seu devido lugar, para que não ocorra acidentes, queda de materiais, escorregão, batida contra. Isso tudo, uma organização do ambiente de trabalho é muito importante. E essa organização ela tem que ser não somente
nas questões de ferramentas, nas questões materiais. Ela precisa também ser organizada aqui dentro. Nós temos que nos organizar aqui para executar uma atividade adequada, uma atividade segura dentro do ambiente de trabalho, né? Eu estou com alguma dúvida no meu processo de trabalho, quem que eu vou perguntar? Lá atrás eu falei, nós temos coordenadores, nós temos pessoas que estão aqui já, que conhecem o processo, né? Então, assim, principalmente as pessoas que chegam agora, às vezes com dúvida, né? Então fica naquele, como que eu faço, o que eu vou deixar de fazer? Gente, não sabe, não é vergonha, pergunta, como é que eu posso fazer isso? O que eu vou fazer com isso? Então, gente, o básico é isso, né? O pessoal da segurança está à disposição. Eu também me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer situação que possa ocorrer e eu esteja, né, apto a ajudar. Podem também contar comigo para, nesse desenvolvimento da atividade de vocês aí, ficar melhor, mais seguro, né? Então, a segurança depende não somente da segurança do trabalho, ela depende principalmente e primeiramente de cada colaborador. Cada colaborador tem que promover a sua segurança no ambiente de trabalho e promover também a segurança no ambiente do trabalho dos colegas, dos colaboradores que estão em sua volta e principalmente, né, dos clientes e pacientes, né, que estão transitando dentro da instituição. Então, o primeiro fato, né, que eu havia falado lá em cima, lá atrás, é o quê? Nós precisamos ter um comportamento seguro através da nossa percepção de risco. A percepção de risco, ela vai simplesmente através do conhecimento do seu ambiente de trabalho. Conhecimento através das normas e processos que são passados. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar dividindo um pouco do meu conhecimento aqui com o pessoal, juntamente com o pessoal da segurança do trabalho, mas também com vocês, e me coloco sim à disposição para o que se fizer necessário relacionado à segurança do trabalho no dia a dia, né? E estou à disposição também na clínica Centermix para acompanhar e no que se fizer necessário no dia a dia. Agradeço vocês a oportunidade, né? E fiquem à disposição e para entrar em contato caso seja necessário. Muito obrigado a vocês.